Vamos falar agora como é que você faz para calcular o volume de um cone. A gente faz baseado na ideia da pirâmide. Nós sabemos que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou então 1/3 da área da base pela altura. Então você começa assim, ó. Volume, você coloca aqui, ó. Se fosse uma pirâmide, se fosse aqui uma pirâmide, o volume seria a área da base vezes a altura dividido por 3. A ideia que você entenda é o seguinte: imagina essa pirâmide aqui com uma base tendo um polígono com vários lados. Quanto mais lado tiver esse polígono, mais vai se aproximar de um círculo esse polígono. Então, essa é a ideia. Então, aqui, ó, eu sei o volume da pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3. Só que no caso aqui, para um cilindro circular, a área da base é a área do nosso círculo. A área do círculo aqui é πr a segunda vezes, então, h dividido por 3. Eu posso deixar escrita dessa maneira. Se você não quiser, você escreva assim, ó. Volume do cone será 1/3, tem um aqui subtendido na frente, 1/3 de πr elevado à segunda vezes h. O mais importante é você notar que não há necessidade de você memorizar, você já sabe isso aqui. Já sabe a pirâmide, quem é o volume da pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Só que no caso do cone, vale a base, área do círculo, πr a segunda vezes h dividido por 3. E aí você manda bem e já sabe o volume do cone. Agora, não adianta apenas você chegar, vou preparar meu mapa mental aqui, e no seu mapa mental tem a fórmula do volume do cone, você decorou 1/3 de πr a segunda vezes h, mas na hora do exercício você não sabe utilizar essa informação. Então, roda a vinheta e vamos treinar isso rapidola. Calcular o volume de um cone circular reto de altura 6 decímetros e perímetro da base 4π decímetro. Se você deseja calcular o volume do cone, é necessário você ter o raio da base e a altura. A altura já tenho, mas não tenho o raio da base. Mas ele contou na questão que o perímetro dessa base, essa base aqui é um círculo, e esse círculo vai ter um comprimento da circunferência dele, o perímetro dele, que é 2πr. Então você manda ver assim, ó, o comprimento da circunferência da base é 2πr, e esse cara aqui é o perímetro da base, que vale 4π. Agora, o que é que você faz? Vai dividir todo mundo por π, dá uma pachacada em π aqui, e olha só, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, o raio é 4 dividido por 2, que vai ser 2, no caso aqui, centímetros. Aí eu já tenho esse raio aqui, que vale 2. Agora eu posso determinar o volume. Quanto é o volume? O volume é a área da base, que é πr a segunda, vezes a altura dividido por 3. Aí você substitui aqui rapidola o valor do raio, que vale 2, e joga a nossa altura, que vale 6, dividido por 3. Mas note que 6 dividido por 3 é 2, e eu tenho 2 a segunda, 4, vezes 2 vai dar 8. Logo, o volume do nosso cone será 8π, aí centímetros cúbicos. Então, aqui está o nosso volume. Vamos resolver a próxima questão. Em um cone circular reto de altura 8 centímetros, a área de uma secção meridiana é 24 centímetros quadrados. Calcule o volume desse cone. Ele comenta na questão que ele tem um cone, a altura do cone vale 8. E existe uma secção meridiana, que no caso do cone, a secção meridiana é um triângulo, essa área aqui em vermelho. E a área da secção meridiana vale 24. Aí você coloca assim, ó, a área da secção meridiana vale 24. Mas como isso aqui é, no caso, uma área de um triângulo, a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Só que a base aqui, note um detalhe, aqui é R, aqui é R. Então, a base é o diâmetro, então a base vale 2R
que multiplica a altura do triângulo, que é 8, dividido por 2, que vale 24, vale 24. Então, não esqueça, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A secção meridiana é um triângulo de base, que é o diâmetro aqui, 2R, e a altura, que vale 8. Aqui você vai cortar esse 2 aqui, ó, divide 2 por 2, e esse 8 está multiplicando, passará dividindo, o raio vai ser 24 dividido por 8, que vale, no caso aqui, 3 centímetros, é o valor do raio. Agora que eu tenho o raio e eu tenho a altura, eu posso achar o volume. Nós sabemos, pelo poder da fé, que o volume é área da base πr a segunda vezes h dividido por 3. Aí você vai substituir aqui o valor do raio. Qual é o valor do raio? O número 3. Vai substituir a altura, que vale 8, e vai dividir por 3. Note um detalhe aqui, que eu tenho o seguinte, 3 a segunda, 9, vezes 8 dividido por 3. Você pode muito bem aqui dividir 9 por 3, vai dar o número 3, e 3 vezes 8 vai dar 24. Então, o volume será 24π, 3 vezes 8, 24π, centímetros cúbicos é o volume desse cone. Vamos agora para a próxima questão. Calcule o volume de um cone equilátero de altura 3 raiz quadrada de 2 centímetros. O que você não pode esquecer para poder resolver a questão é quando é que um cone é equilátero. Um cone equilátero quando a sua geratriz é o diâmetro da base. Aqui vale R, esse diâmetro aqui é 2R e essa minha geratriz aqui, ela terá que ser 2R. Então, cone equilátero quando a geratriz vale o diâmetro dessa base, não esqueça isso. Agora, o que é que você pode fazer? Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, essa parte em vermelho aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse esquema bem aqui. Vamos lá agora, vamos dar uma resolvida nisso. 2 a segunda, 4R a segunda. Esse está somando, passa subtraindo, menos R a segunda. Esse expoente aqui é de cada fator. Vai ficar 3 a segunda e a raiz quadrada de 2 é elevado à segunda. 4R a segunda menos R a segunda é 3R a segunda, 3 a segunda, 9, e aqui dá uma patiacada. Então, vezes 2. E aí eu tenho que R elevado à segunda será 2 vezes 9, 18, dividido aqui por 3, que é um número 6. E aí está uma potência, passa uma raiz, R é raiz quadrada de 6. Mas eu não quero o raio, eu quero o volume. Então, o volume do nosso cone vai ser 1/3 de πr elevado à segunda h. Então, 1/3 de π vezes o valor do raio. Olha, eu posso até colocar logo aqui, ó, R a segunda vale 6. Eu posso colocar na raiz para cortar, mas R a segunda é 6. Vezes o valor da altura, que é 3 raiz quadrada de 2. Aqui você pode fazer uma divisão, ó, pachaca, pachaca, e observe que o volume do cone vai sair rapidola, vai ficar 6 raiz quadrada de 2π centímetros cúbicos. A ordem aqui dos fatores não altera, você escolhe, se não quiser colocar assim, 6π raiz quadrada de 2, não vai fazer nenhuma diferença. Vamos agora resolver a última questão. Um cone circular de vértice L tem base de centro O e raio 6 centímetros. O segmento LO mede 12 centímetros e forma com o plano da base um ângulo de 45 graus. Calcule o volume desse cone. É muito comum a gente resolver exercício de cone reto. E aí, quando aparece uma questão de cone oblíquo, a gente fica pensando, será que vale a mesma relação? Sim, vale a mesma relação. Volume será área da base vezes a altura. Só que a altura é esse segmento aqui, ó. Quando você pega o vértice e vai projetar aqui no plano da sua base, esse cara aqui é o meu H.
E para você achar esse H, você pode observar que tem um triângulo bem aqui. Vou pintar rapidola para você, ó. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. E aí você pode observar que nesse triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa bem aqui, já que é um lado oposto a 90, e eu tenho esse H, que é um cateto oposto a 45. E aí, pelos poderes, você diz assim, olha, Moura, eu recordo que seno de 45 graus é o cateto oposto a H dividido pela hipotenusa. E aí você joga o seno de 45, que vale raiz quadrada de 2 dividido por 2, H sobre 12. Agora você vai fazer aqui a multiplicação cruzada, vai ficar 2H, coloque ó, 2H igual a 12 raiz quadrada de 2. Você pode dividir todo mundo por 2 ou está multiplicando, vai passar dividindo. Vou dividir logo todo mundo por 2, vai ficar 2H por 2 é H e 12 dividido por 2 é 6 raiz quadrada de 2 cm. Agora que eu tenho a nossa altura, eu vou para o volume. Volume do nosso cone vai ser a área da base, que é πr a segunda vezes H dividido por 3. No caso, vai ficar assim, π vezes o raio da base, que é 6, elevado à segunda, que multiplica a altura, que é 6 raiz quadrada de 2, dividido por 3. Ajuda aqui rapidola. Volume do cone vai ser π, que multiplica 6 à segunda, 6 vezes 6, 36, dividido por 3 aqui é 12, vezes 6, raiz quadrada de 2. Só que 12 vezes 6 vai dar 72, aí você coloca bem aqui, ó, 72 π raiz quadrada de 2 centímetros cúbicos. Então está aqui a nossa resposta. Quer saber mais sobre cone? Vou esperar na próxima aula que iremos fazer mais exercícios envolvendo o volume de um cone. Te espero aqui no Matemática Rapidola. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.